Boa noite a todos e a todas. Estamos começando aqui direto do estúdio WG, mais um FF Politicast. Peço que vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, acessem o nosso canal no YouTube, o @canal FF Notícias TV. Lá vocês se inscrevem, curtem e compartilham o nosso link. Nos ajudem a fortalecer esse novo canal de comunicação para que a gente possa disseminar informação de qualidade, com ética, com responsabilidade e levando todas as nuances da notícia. Eu peço também a todos que ainda são e que ainda não são internautas do nosso portal, possam acessar o nosso endereço eletrônico. Lá você encontra as melhores notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. O nosso site, o ffnoticias.com.br. Inicialmente, antes de iniciarmos a nossa entrevista de hoje o nosso entrevistado é o médico e presidente do IPS, Dr. Cláudio Mitidieri. Eu vou fazer aqui alguns breves e curtos comentários sobre as principais notícias que estão circulando no dia de hoje e também durante essa semana. Bem, houve um episódio bastante lamentável, bastante constrangedor nesta semana, mais precisamente no dia de ontem, quarta-feira, né, aonde um radialista, um colega nosso, me recuso até dizer o nome para evitar, tá expondo o nome das pessoas, porque tem aquela lógica, quem tem vergonha não faz vergonha ao outro. E o que esse colega fez foi algo inaceitável e que ele merece pedir desculpas e se reposicionar. Ao comentar uma gestação, uma gravidez da secretária da Fazenda Estadual, da Cefaz, a senhora Sara Andreozzi, que está grávida, ele fez um comparativo de como ela atuaria profissionalmente, a questão do afastamento, uma possível queda de rendimento, etc. Tal. Alguns comentários infelizes. O que é que tem em relação a uma gestação, o fato de uma mulher esperar uma criança, que é um ciclo natural, se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui hoje. O que tem isso a ver com a conduta profissional dessa brilhante profissional, que, por sinal, vem produzindo ótimos resultados para o governo de Sergipe? Nada. Ele perdeu a oportunidade de ficar calado. E aí fica o nosso repúdio diante desse episódio de flagrante misoginia e machismo e esperamos que esse comunicador se reposicione, peça desculpas, inclusive o Sindicato dos Jornalistas, dos Radialistas, o próprio governador do estado, a primeira-dama Érica Mitidieri, deputados do bloco de situação e também de oposição, foram unânimes em não aprovar tal conduta. Então, fica também o nosso repúdio e que episódios como esse não continuem. Principalmente, hoje, que comemoramos o dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra as mulheres. Outra coisa que nós queríamos comentar, durante essa semana o governo do estado realizou mais uma edição do Sergipe Aqui. Essa é a penúltima edição do ano, contabilizando a 17ª, e a cidade de Nossa Senhora da Glória foi a capital sergipana de Sergipe por um dia. Ou seja, a capital do sertão, durante um dia, nessa terça-feira, dia 5, foi a capital do estado de Sergipe, onde o governo do estado levou cerca de 170 serviços assistenciais. Teve o auxílio da Secretaria do Trabalho e também da CDTEC, através do ITPS, que prestou auxílio à Associação dos Queijeiros Sergipanos, onde eles estão pleiteando o certificado de SESB. Esse certificado é o que faz com que eles tenham condições sanitárias e de manejo alimentício para importar os derivados do leite, e o governo está fazendo esse auxílio. Houve também a inauguração do Serviço de Saúde Mental no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória e diversas outras ações, inclusive o governador ficou até tarde, como costuma fazer nos diversos municípios onde acontece o Sergipe Aqui. Fábio passa o dia inteiro
né? As secretarias, todas as secretarias ficam lá prestando serviço, enquanto isso o governador fica na prefeitura, conversando com lideranças políticas da cidade e da região, conversando com vereadores, com líderes comunitários, com pessoas do povo, trazendo as demandas e despachando junto aos secretários na resolução dos problemas imediatos e também os de necessidade que podem ser encaminhados, recebendo projetos. Enfim, é uma forma do governo do estado ficar mais próximo do cidadão e, sem sombra de dúvidas, Sergipe já consegue alguns avanços através dessa consulta próxima, nessa relação próxima entre governador e sociedade. Queremos destacar também outra notícia ótima para Sergipe e o estado de Alagoas. O governo federal do nosso presidente Lula já assinou, através do DENIT, nessa terça-feira, a licitação para a construção da ponte ligando Penedo, né, Penedo a Neópolis. Essa é uma obra que vai melhorar a segurança, né, das pessoas que transitam, vai melhorar o escoamento da produção e, por sua vez, haver um melhor ganho econômico para o estado de Sergipe e Alagoas, vai desenvolver o turismo, que vai ser uma porta de entrada de turistas que vêm de Alagoas também e de Sergipe, que vão também para Alagoas. É uma obra que vai custar cerca de 300 milhões, né? E que vai estimular, como eu disse, a economia local, através do Ministério do Transportes, que tem à frente o Renan Filho, mas que teve também papel importante do presidente da República, do ministro Márcio Macedo, e também uma ação conjunta do governo de Sergipe através do governador Fábio Mitidieri. Então, todos esses agentes políticos, neste momento, estão comemorando, porque mais uma ponte, né? Que ponte não é uma mera obra, é uma interligação econômica, é uma melhoria, é um ganho para a população, um ganho econômico. Vai ser feito um sonho antigo daquelas duas comunidades e da região ribeirinha do São Francisco. Antes da gente chamar o Cláudio Mitidieri, a gente queria comentar, né, a visita que nós fizemos ontem, na noite de ontem, quarta-feira, dia 6, no lançamento do livro do ex-senador Antônio Carlos Valadares. Né? Valadares, que tem uma história longa na política sergipana, foi prefeito de Simão Dias, foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi secretário de Estado da Educação, em seguida vice-governador, governador, senador por 3 mandatos, enfim, foi quase tudo na política. Valadares, ele só não foi vereador, presidente da República e nem ministro de Estado. Mesmo assim, não foi ministro, porque na época de Dilma, ele recusou um suposto convite para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, naquela ocasião. Então, houve a participação de diversos agentes políticos do estado de Sergipe, estava lá o governador Fábio Mitidieri, o ex-governador Belivaldo Chagas, políticos da situação e oposição, né, celebrando uma biografia de um político que transitou de forma hábil, de forma honesta e de forma com credibilidade na política sergipana. Eu gostaria de mandar meu abraço ao senador Valadares, ontem o fiz pessoalmente, e falando em senador Valadares, falando em PSB, vou falar em PSB, tá rolando um buchicho aí que o comando do PSB passará às mãos do vice-governador Zezinho Sobral, né? E supostamente o Fábio Mitidieri também estaria no radar nessa negociação política. E o próprio radialista Marcos Aurélio noticiou que não seria uma tomada do partido, seria uma negociação, e que, segundo o radialista Marcos Aurélio, estariam havendo negociações e tratativas entre Valadares Filho e o governador Fábio Mitidieri. Eu aqui não estou afirmando nada. Apenas estou dizendo que, se caso isso esteja em negociação, é algo que pode beneficiar a ambos, né? A começar pelo governador Fábio Mitidieri. O governador Fábio Mitidieri saiu de uma eleição bastante acirrada, né? No primeiro turno, foi beneficiado de um problema jurídico do Valmir de Francisquinho, que sabia que estava impugnado, mas continuou, é importante dizer. E no segundo turno a disputa foi acirrada,
né? Rogério Carvalho quase chegou lá, né? Uma disputa bem espremida. E a gente nota que Fábio vem trabalhando pelo Estado, vem se esforçando, vem correndo atrás, querendo construir obras estruturantes, melhorar as condições, mas também tem a preocupação de aumentar o seu capital político. Ele sabe que é estratégico aumentar esse capital, manter os aliados que tem e trazer novos aliados. Só assim ele vai construir um plano confortável de reeleição. Apesar dele não estar falando em reeleição, mas é o caminho natural de quem está com o poder, tem o direito de disputar. Então, quem sabe, essa seria mais uma tratativa que favoreceria, né, o Fábio Mitidieri no seguinte aspecto. Ele trazia para perto do governo um antigo adversário que disputou várias eleições em Aracaju, muitíssimo bem votado. Um adversário que foi para o segundo turno contra a máquina de Belivaldo Chagas, então governador, e derrotou no primeiro turno o agrupamento Amorim com André Moura. Valadares Filho foi sozinho para o segundo turno contra o governo, logicamente que perdeu, com a diferença grande, mas o fato dele ter ido para o segundo turno, enfrentando o bicho-papão, que era os Amorins, e André Moura, etc e tal, né? E também, recentemente, desbancando figuras de prenome, a exemplo de Amorim para o Senado, Daniele Garcia para o Senado, e também encostando em Laércio Oliveira, o qual saiu senador eleito. Isso demonstra que Valadares Filho tem um cabedal político de votos espontâneos, principalmente na capital, que é onde Fábio pretende fazer um sucessor, não sei quem vai ser, e a vinda de Valadares Filho soma. Logicamente que isso deverá, creio, haver um esforço do governador no sentido de discutir espaços, né? Algo no sentido de compensar essa movimentação política, que seria boa para Fábio e também, de certo modo, na minha opinião, seria ótima para Valadares Filho, porque Valadares Filho poderia ganhar um oxigênio, né, para poder buscar uma disputa de deputado federal, estadual, seja lá o que for. E aí fica a interrogação. Não conversei com ninguém de Márcio Macedo. O que está achando Márcio Macedo disso aí? Márcio está de acordo? Márcio não está de acordo? Márcio está chateado? Valadares Filho vai fechar com o Fábio Mitidieri? Não vai fechar? Realmente está ocorrendo essa tratativa? Não estou afirmando nada. Apenas estou ventilando hipóteses que estão sendo comentadas nos diversos meios de comunicação e passando uma análise de perdas e ganhos, caso isso venha a acontecer. Agora, né, nós vamos encerrar os nossos comentários, né, políticos e administrativos, e nós vamos iniciar a nossa entrevista, na verdade não é entrevista, é um bate-papo com o médico, né, mastologista, obstetra, Dr. Cláudio Mitidieri, que também está exercendo a função de presidente do IPE Saúde. O nome completo é Cláudio Mitidieri Simões, né, formado pela UFES no ano 2000, tem residência médica em ginecologia em São Paulo, residência em obstetrícia também em São Paulo, foi presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional de Sergipe, foi diretor-geral do CAISME, né, para quem não sabe, é o Centro de Referência da Mulher, né, que faz aquela política de atenção às mulheres, e ex-diretor da Maternidade São José em Itabaiana. Atualmente, como eu disse, é presidente do IPES Saúde. Gostaríamos de saudar o Cláudio Mitidieri e, antes de fazermos as perguntas, né, que nós vamos fazer, gostaria que você desse a sua saudação inicial aos nossos internautas que estão nos acompanhando nesse momento e, em seguida, nós vamos fazer aquele bate-bola habitual. Seja bem-vindo, Cláudio. Opa, Flavão, muito obrigado. Saudação a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Agradecer a você pelo convite, parabenizar pelo programa. Tenho assistido alguns episódios. Você, obrigado. Como sempre, uma pessoa inteligente, sagaz, com boas perguntas, deixa o entrevistado muito à vontade. Estamos aqui à sua disposição para falarmos sobre qualquer assunto. Pronto.
Doutor Cláudio, essa é uma pergunta clichê que eu faço a todos os entrevistados sem distinção. Queria inicialmente que o senhor contasse um pouco da sua trajetória pessoal, familiar, desde a infância, depois passando pela sua construção profissional até aqui. Queria que você fizesse, assim, uma exposição. Quem é Cláudio Mitidieri, na sua essência? Então, tenho as minhas raízes na cidade de Buquim, embora não tenha nascido lá. Toda a minha família é de lá. Sou neto de Dr. Bernardino Mitidieri, que foi o primeiro médico da cidade, que desenvolveu toda a sua carreira e sua vida no município, com excelentes serviços prestados. Sou filho da filha mais velha do Dr. Bernardino, de Sônia, sobrinho de Luiz, de Jorge, Vânia e Silvana, que são os filhos de Dr. Bernardino. Fiz a minha trajetória profissional aqui na Universidade Federal de Sergipe. Posteriormente, fui a São Paulo me especializar, então eu sou ginecologista e mastologista. E depois de 4 anos lá na cidade, eu retornei para trazer os serviços e desempenhar a minha função de médico aqui na cidade de Aracaju e Buquim. Atendi por muitos anos na Associação Pedro Barbosa, na Associação JB, lá com Pedro Barbosa, saudoso Pedro Barbosa, que tem excelentes serviços prestados lá ao município, né? E a vida me levou para outros caminhos, então eu já fui coordenador geral do CAISM, do Centro de Referência da Mulher, já fui diretor da Maternidade Itabaiana e agora estou presidente do IPS, mas tenho uma militância muito grande na saúde feminina, no empoderamento feminino, no enxergar a mulher como uma pessoa muito importante na sociedade, a base do seio familiar. Doutor Cláudio, na sua experiência profissional, né, enquanto profissional, como o senhor vem acompanhando as políticas de atenção às mulheres, não somente no governo Fábio, que é recente, mas nos governos anteriores, nos municípios? Os municípios, ele vem incentivando, vem pecando. O que poderia ser feito, e também o governo federal, o que poderia ser feito para melhorar, principalmente a questão do diagnóstico, né? Muitas mulheres acabam morrendo por falta de exames preventivos e até tendo uma gestação dificultada, perdendo crianças também. Como tem sido esse olhar em termos de saúde pública para a mulher, dentro dessa sua experiência como profissional? Isso é uma pauta muito comum em todo o Brasil, notadamente também aqui no estado de Sergipe. O governador Fábio e o secretário Walter, eles têm um olhar especial a essa política pública de cuidado com a mulher, né? Nós temos acompanhado no dia a dia o aumento da violência, do feminicídio, da violência contra a mulher. Você agora mesmo, recente, acabou de fazer um comentário sobre um jornalista com comentários misóginos contra uma mulher. Então, acredito que muito tem por ser feito na saúde materno-infantil, num pré-natal de melhor qualidade, no cuidado com a gestante durante todo o seu ciclo gravídico, mas também durante o ciclo puerperal e na primeira infância. Mas é um trabalho contínuo que envolve todos os entes da federação, então envolve governo federal, governo estadual e principalmente aponta lá os municípios, que é quem tem o contato direto com o cidadão. Então ainda temos um cuidado muito heterogêneo, porque cada município tem um olhar um pouco diferente, uns com um avanço maior nessa questão, outros com um avanço menor, mas o governador tem empenhado e cobrado muito do secretário que tem uma visão especial, um olhar com muito cuidado para a população feminina. A gente vem notando do governador Fábio Mitidieri um esforço, principalmente, né? Até uma pessoa levantou essa bola e eu não tinha notado a importância. Fábio Mitidieri, após, salvo engano, 10 anos, é o único governador, depois de 10 anos, que tem uma primeira-dama. Nada contra os outros. Menino é solteiro, Belivaldo, Jackson também. Deda morreu em 2013. Aí eu fiz a conta, são 10 anos sem uma primeira-dama. Então, eu acho que esse olhar feminino, essa visão feminina, principalmente de uma esposa atuante, carismática, e que está tomando pé da situação,
favorece, né? O Fábio já tem o olhar dele sensível, né? Um político que está em contato com as massas, mas tem em contrapartida, né? Uma mulher trazendo a contribuição feminina. Uma primeira-dama de posição, uma primeira-dama muito forte, que vem desempenhando um excelente trabalho frente à Secretaria de Assistência Social, né? Mas, além disso, eu volto não só a primeira-dama, mas o prestígio e o reconhecimento da importância das mulheres através da ocupação de cargos. Então, o governo do Fábio ele tem muitas mulheres em postos de comando. Secretaria de Justiça, nós temos a secretária da Fazenda, nós temos a Daniela na Secretaria da Mulher, né? Nós temos a Major, que também é mulher, verdade, né? Então, o Fábio ele tem buscado prestigiar, nada mais do que uma obrigação, aqui dizendo ao governador, mas reconhecer o papel e a importância das mulheres no governo. É isso aí. Como foi a sua atuação em termos de gestão nos espaços em que você atuou? No CAISME, salvo engano, foi no governo de Marcelo Deda, não foi? Isso. Como foi assim? Quais foram as mudanças, as contribuições que Dr. Cláudio Mitidieri deu à frente do Centro de Referência da Mulher? O CAISME é um órgão, é um equipamento do Estado, da Secretaria de Saúde, voltado, como o próprio nome diz, ao cuidado com a saúde feminina. Então, lá são realizados os exames de detecção e prevenção do câncer de mama e colo uterino. Então, nós agimos lá com muita força, buscando aumentar o número de atendimentos, aumentar o número de exames realizados. E foi um trabalho belíssimo, com o apoio do ex-governador Deda, que também prestigiou e deu todas as condições de trabalho. Ficamos lá por algo em torno de 2 a 3 anos, salvo engano, e saímos bem avaliados, com números impactantes na melhoria do cuidado e da saúde da população. Certo. E nos conte um pouco a sua experiência recente à frente da maternidade São José, lá em Itabaiana, que atende aquela região agreste toda. Queria que você contasse esse case, essa sua experiência administrativa lá. Lá, a maternidade Itabaiana é uma maternidade muito importante para toda a região agreste. Também atende a população do sertão, do Alto Sertão, Glória, ainda vai para lá, e Canindé, enfim. Mas cheguei na maternidade numa fase de transição, onde os antigos profissionais que lá trabalhavam estavam em final de carreira, estavam se aposentando, então, doutor Cardoso, doutor Carlos Alberto, doutor Fontes, e não tinham uma safra nova, não tinham novos médicos para ocupar esses postos de trabalho. Então, foi um trabalho desafiador. Lá, quando eu cheguei, tínhamos de 7 dias da semana, 4 dias com médico, 3 dias sem médico, então, por vezes o plantão estava fechado, várias vezes eu tive que ir, cobrir o plantão, voltei a dar plantão de parteiro, dia de obstetra, mas fomos desenvolvendo, procurando colegas. Inicialmente conseguimos fechar a escala, depois batalhamos para que houvesse a presença de um segundo obstetra no plantão para melhorar a qualidade da assistência, dado o volume que tem na maternidade. Muitas vezes um profissional só não dava conta de atender a quantidade de pessoas que chegavam. O profissional entrava para realizar uma cirurgia e quem chegava não tinha quem atendesse, então foi um ganho importante também. A maternidade melhorou seus índices de qualidade de atendimento, diminuiu mortalidade, melhorou a qualidade de atendimento, aumentou o número de partos. Então foi uma experiência produtiva e eu saí de lá para atender o chamado do governador e assumir agora a diretoria do IPS Saúde, que tem sido um desafio, acho que o maior da minha carreira até agora. Nós vamos tocar daqui a pouquinho no IPS Saúde. Antes da gente entrar no IPS, me gerou aqui uma curiosidade. O ex-deputado Luiz Mitidieri, que é seu tio, ele também é obstetra, né? Uhum. Ele tem um filho médico, mas é outra especialidade. Você justamente o sobrinho mais velho, né? Não, o sobrinho mais velho? O segundo, tem minha irmã mais velha, Denise. Pronto. Então, o segundo sobrinho mais velho escolheu a carreira de médico e justamente a mesma especialidade. A sua grande referência como profissional, como ser humano, é Dr. Luiz Mitidieri? Você resolveu seguir os passos inspirados nele? Dr. Luiz e meu avô também, Bernardino, né? Eu, quando criança, ficava contando o dia para chegarem as férias. Então, no primeiro dia de férias,
eu mergulhava em Buquim e ficava lá e observava o carinho com que meu avô tratava os pacientes, ficava botando a orelha assim da porta, olhando por debaixo da porta para ver o atendimento, como ele tratava, e ficava impressionado com a gratidão da população. Logo depois vi ainda meu tio, já um pouco mais velho, atendendo toda aquela população. Ele chegava em Buquim, não tinha hora para sair. Minha avó, dona Wanda, com aquele jeito austero dela, Luiz, vai almoçar, Luiz, acabe. E ele não tinha hora para terminar o atendimento. Às vezes chegava às 7 horas da manhã, saía às 7, 8 horas da noite. E isso foi me encantando. Realmente foram os meus dois grandes espelhos na vida profissional e pessoal também. Meu pai, obviamente, né, por ser da minha casa. Mas muito do que eu sou, eu devo em gratidão e em espelho ao que eu observei na minha infância e adolescência do meu tio e do meu avô. Com certeza. Quero mandar um abraço para o seu pai, que deve nos acompanhar. Seu pai é uma pessoa muito educada. Né? No tempo que eu trabalhei na Prefeitura de Buquim, às vezes ele ia lá na Secretaria da Agricultura conversar com o pessoal. Um cara muito educado. Doutor Luiz Simões, agrônomo. Luiz Simões, engenheiro agrônomo. Saiu por outra área, não foi para a área médica, mas também um exemplo de pessoa carismático, carinhoso, de boa gente, de bom trato. Um abraço para ele também. Eu era criança, mas nos históricos das pessoas mais velhas lá de Buquim, ele já foi cogitado até para ser político. Teve uma vez que ele ia ser candidato a vice, teve uns episódios aí. Mas é outra oportunidade da gente É verdade. Viu? Mandar um abraço. A gente sabe da sua ligação familiar com Buquim, ligação profissional, você atendeu, fez um serviço voluntário de atendimento às pessoas na Associação JB de forma gratuita. E lá muitas pessoas esperavam, né? Devido a... Apesar do seu avô também fazer esse trabalho humanitário sem ter sido político, nunca quis ser candidato, já foi convidado, mas o doutor Luiz é um ser político, né? E na época se comentava que você poderia ser um agente político no município e tal, e você prestou o seu serviço, fez de forma voluntária, mas nunca foi candidato. Por que a Mosca Azul não lhe picou na época lá para ser candidato em Buquim, quando o seu nome foi comentado naquelas ocasiões? Mas quem te disse isso? Que a, Não, mosca, azul, sociedade... que a Mosca Azul não me picou. Não, em Buquim, eu tô falando. Sim, tô brincando, velho. Mas, obviamente, eu desenvolvi um trabalho social, fiz uma parceria muito boa com o Pedro, um ser humano fantástico, tem deixado saudade. Queria dizer até agora, em primeira mão ao seu programa, que tem um projeto de voltar, viu? Voltar a fazer o atendimento que eu fazia lá, talvez não tanto com a grande frequência que eu ia, toda semana, todos os sábados eu ia para lá, mas vou combinar aí para ver se eu retomo os atendimentos à população de maneira filantrópica, para reativar a associação. Vai ter o Natal da Associação JB agora também, esse mês de dezembro. E eu acho que a questão política de Buquim é muito mais de compatibilidade da minha vida profissional aqui no município de Aracaju com Buquim. Para eu entrar na política municipal em Buquim, para me candidatar eventualmente a prefeito, vereador, o que seja, eu teria que fazer uma engenharia muito grande para conciliar a minha vida profissional de médico, consultório, cirurgias que são realizadas aqui, e também administrar uma cidade ou participar de um parlamento com reuniões, ouvir demandas da população, visitar os povoados. Eu acabaria que não seria um político bem avaliado. E tudo na vida que eu gosto de entrar em busca da eficiência, do bom serviço prestado e do reconhecimento da população. Afinal de contas, o povo, a população, ela deposita um voto de confiança no seu trabalho. E quem parte para uma missão dessa, acredito que vá com o objetivo de dar o seu melhor, de se entregar em 100% para fazer algo bem feito. Por esse motivo que eu não fui pela política de Buquim. Pronto. Nós vamos dar uma pausa na política, nós vamos entrar na parte administrativa. Você que está aí nos acompanhando, não saia, que vão ter perguntas apimentadas. A gente vai entrar agora aí para saúde, uma série de questões. Já a gente volta com a parte melhor do programa, certo? Não saiam da audiência, certo? Doutor Cláudio Mitidieri, aí o senhor foi convidado no início do ano pelo governador do estado, Fábio Mitidieri, para assumir o desafio de ser presidente do
IP Saúde, né, que é um local que já vinha com um problema crônico de financiamento, né, um rombo, né, que não foi da última gestão do IP, já vinha já de outros governos, de outras situações que deveriam ter sido tomadas providências e não foram tomadas, né, ou por receio, eu não sei. Não vem ao caso aqui a gente relatar. Mas, e o senhor assumiu em um momento difícil, um momento de turbulência, que tinha que tomar medidas enérgicas e até, de certo modo, impopulares. Como foi para o senhor receber esse convite? Foi tranquilo ou o senhor, no início, teve que digerir e ficou com um pouco de medo? Confesso, viu, Flávio, que eu fiquei bem assustado, porque o IPES, ele tem o IPES é o plano de saúde do servidor, né? Ele tem uma parte de financiamento do desconto do contra-cheque e outra parte em igual quantia da contribuição patronal, da contribuição do Estado. Porém, essa contribuição e esse financiamento do IPES, ele estava muito aquém da despesa realizada. Então, quando nós falávamos em rombo, lá no início, em janeiro, quando eu cheguei, distorceram o meu discurso para algo negativo, como se tivesse havido má gestão, mau uso do recurso, desvio, mas não é isso. Nós, quando chegamos ao IPES, nós nos deparamos com um financiamento regular de 27 milhões, uma despesa assistencial da ordem de 40, 42 milhões. Então, por mês, existia um déficit de 12, 13, às vezes 15 milhões de reais. E isso impactava negativamente na administração do plano, porque nenhum prestador vai querer prestar o seu serviço sem que tivesse a garantia de recebimento. Então, havia cotas, havia dificuldade em o beneficiário marcar um exame, marcar uma consulta. Isso ainda existe atualmente, mas de uma maneira muito menor, certo. Porque o IPES ele está passando a ter credibilidade no mercado. Nós estamos conseguindo, após a aprovação da lei, pagar regularmente aqueles prestadores, embora ainda exista um passivo grande. Nós estamos pagando faturas de 6 meses atrás. Aí vocês estão fazendo um reescalonamento, pagando o atual, vocês estão conseguindo pagar o atual, e assim, estão negociando um pedacinho do outro para ir amortizando. Exatamente. A gente está tentando encontrar uma engenharia para que haja uma sobra mensal que nos dê condição de negociar esse passivo que ficou, que gira da ordem de 200 milhões de reais. Mas queria fazer aqui um agradecimento também ao meu conterrâneo, George Trindade, que foi super correto. Ele era o antigo gestor do IPES, mas teve toda a preocupação, fez uma transição adequada, me mostrou todos os gargalos e as deficiências que ele teve, que foram as mesmas que eu tive no início da minha gestão, e que só foi possível saná-las com o apoio do governador, com o apoio dos deputados na Assembleia, que aprovaram a nova lei de reestruturação da autarquia, possibilitando aumentar o financiamento do IPES e, assim, realizarmos melhorias na qualidade do atendimento, com estrutura administrativa e serviços. Realmente, o George ele teve também a preocupação austera, né, com honestidade, com zelo, a gente não tem dúvida disso. Agora, na época, ele não teve o apoio dos agentes políticos, né? Na época, eles não entenderam que era o momento ainda de colocar uma lei, né, para poder dar essas condições de ir amortizando. Graças a Deus, isso foi aprovado pela Assembleia Legislativa, e eu queria saber do senhor o seguinte: após essa necessidade desse reajuste na tabela de contribuição do IPES, já está sendo possível pelo menos pagar dentro da pontualidade? O Estado ainda está precisando ainda fazer engenharia e subsidiar um rombo mensal, ou pelo menos isso aí já estancou? Não, o mensal ele está regular, inclusive com uma pequena sobra, que é o que nós estamos tentando regularizar o passivo. Mas ainda precisaremos, agora este ano 2024, pedir uma audiência com o governador, com a Secretaria de Fazenda, para tentar programar um parcelamento dessa dívida que existe da ordem de 200 milhões e tentar regularizar essa situação para melhorar a qualidade do atendimento. Certo.
Não, e assim, quando o fornecedor ele não está recebendo, ele fica sem fluxo de caixa. Ele começa até, de certo modo, mesmo sem querer, involuntariamente, precarizando o atendimento. Sim. É ruim para todo mundo. Sim. Né? É Não tenho ruim para o dúvida. IPS, é ruim para o usuário. E se a gente for analisar, né, o aumento foi um pouco considerável, foi. Mas se você for tomar por base o preço comparativo dos planos de saúde praticados no mercado, eu sei que o IPS Saúde não faz preço comercial, preço de mercado. Mas se você for tomar por base o comparativo do que é oferecido pelo IPS e do que é oferecido pela iniciativa privada, você vê que ainda é vantajoso. O senhor vem conseguindo dar, em termos de atendimento, a roupagem nova que o IPS Saúde você vem projetando, está dentro do planejado? Qual tem sido o foco principal nesses passos iniciais? Pegando só um gancho no que você falou, Flávio, o IPS Saúde ele é um plano médico, um plano odontológico e um plano, eu digo, extremamente democrático, porque o servidor ele paga de acordo com o seu ganho. Então, aqueles que ganham menos, eles vão pagar menos, porque é percentual em cima do salário. Diferente de um plano comercial que simplesmente diz assim, olha, se você tiver mais de 60 anos, você vai pagar aqui R$ 1.000 na mensalidade de um plano de saúde. Então, às vezes, o sujeito ganha um salário mínimo, como é que vai pagar R$ 1.000 num plano de saúde? E o IPS não, ele desconta 6% do seu soldo, 6% do seu rendimento. Então, quem ganha menos vai pagar um valor menor. Então, nós temos lá no IPS mensalidades que giram em torno de 40, de 50, de 60 reais, que é algo comparativo aos planos de saúde comerciais irrisório. E com toda a cobertura de hospitais, clínicas, dentistas, home care, atendimento psicológico, fisioterápico. Então, é um plano de saúde completo. Certo. Uma dúvida, né? Às vezes pessoas da oposição, né, tentam de uma forma maldosa tentar vincular o fato do senhor ser um membro da família Mitidieri e ser presidente de um plano de saúde estatal, tenta descaracterizar a sua legitimidade no seguinte aspecto. Tenta passar a impressão do seguinte: doutor Cláudio está lá a serviço do grupo empresarial familiar, ele quer desmontar, né, enfraquecer o IPS para favorecer o plano de saúde particular. O que é que o senhor tem a dizer sobre essa insinuação? Os dados falam por si, né? Se houvesse a intenção de enfraquecimento do IPS, como o governador ia autorizar a aprovar uma lei onde o próprio governo ele aumenta a sua contribuição de 4% para 6% e tira dos caixas do Tesouro mais R$ 5 milhões por mês para melhorar a qualidade da assistência. E outra, como é que o objetivo é destruir o IPS para migrar para o plano de saúde, se o plano de saúde chega a ser 10 vezes mais caro? Se o servidor não tem condição de contribuir com o IPS, como ele vai ter condição de contratar um plano de saúde privado? Isso é discurso da oposição, está no seu direito, é democrático, mas não tem nenhum fundamento e o futuro vai responder por si essas críticas. O serviço prestado, as entregas, as realizações, as inaugurações, só este ano nós já inauguramos 2 novas sedes, em Simão Dias e em Estância. Itabaiana no ano que vem já está para sair. Nesse último Sergipe aqui que você falou há pouco, o governador deu a ordem de serviço para a reabertura do IPS Saúde de Glória, o IPS Saúde do Sertão. Tivemos toda uma reforma na sede administrativa, na Rua Campos, retomamos o atendimento presencial. Nosso centro de especialidades já atende mais de 10 mil pessoas por mês. Nós já temos mais de 140 médicos atendendo somente no serviço próprio. Então, uma série de realizações que mostra que a intenção do governo é fortalecer o IPS Saúde como um patrimônio do servidor público estadual e dos servidores municipais conveniados à nossa instituição. É até um contrassenso, né? A oposição de afirmar que o Fábio quer desmontar o IPS para favorecer planos de saúde. Onde ele está fazendo é o contrário, é a expansão do serviço, abrir mais escritórios, equipar e reformar. Como é que ele quer esvaziar? Investindo mais,
investindo mais, formando, através do próprio dinheiro, aumentou a tabela, mas esse dinheiro está dentro do próprio IPE, sendo reinvestido, está fortalecendo o Instituto para que ele não quebre. Exato. Porque o discurso é que quem está pagando a conta é o servidor, mas eles esquecem de dizer que a lei do IPE é muito clara. O financiamento do IPE ele vem de duas fontes, 50% do salário do servidor e os outros 50% de contrapartida igualitária do governo do Estado. Então, quando houve o reajuste de 4% para 6% no salário do servidor, houve também o aumento da contribuição do Estado de 4% para 6%. Então, era uma medida necessária. O IPES ele estava à beira de decretar uma falência, os hospitais já estavam mandando ofícios ameaçando interromper a prestação do serviço, e aí sim nós teríamos o caos instalado, teríamos 115 mil servidores, que hoje fazem parte do IPE Saúde, entregues ao serviço do Sistema Único de Saúde, e aí iria ser um colapso de todo o sistema de saúde do Estado. Vou dar uma pausazinha aqui, que eu queria anunciar, né, uma rifa, né, da MA Premiações, né, que é um grupo de credibilidade, né, é um jogo não, aliás, não é um jogo, é uma rifa solidária, onde as pessoas compram as cotas ao valor inicial de 18 centavos, né, uma parte da arrecadação dessas cotas, dessa rifa, são revertidas a instituições financeiras, né, tudo certinho, tudo com credibilidade, né, um grupo empresarial com bastante credibilidade, e lá tem um sorteio de 5 motos, certo? 5 motos. E se você não quiser receber as motos, você pode resgatar o valor de 60 mil reais. Eu falei MA Premiações. Vendas de cotas de uma rifa, onde uma parte vai ser revertida a instituições de caridades. Lá você tem prêmio garantido, né, credibilidade, certeza de que vai ser tudo feito dentro da legalidade e da transparência. Então, vocês curtam o link que eu vou compartilhar nas redes sociais da MA Premiações e a gente garante realmente que é algo real e que as pessoas vão ser contempladas caso sejam sorteadas. Inclusive tem sorteios surpresas, tem uma série de coisas que nós vamos divulgar depois um vídeo mostrando a vocês como funciona e também o link. Então vamos voltar aqui o nosso bate-papo com o Dr. Cláudio Mitidieri, presidente do IPES. Em relação à questão desse reajuste que foi necessário na tabela de contribuição dos associados. Como foi feito, qual foi o percentual, de que forma foi distribuída esse reajuste, como foi balizado isso aí nessa lei que foi aprovada? Então, foi um estudo longo, nós contratamos um cientista, um atuarista. Ele pegou todos os dados históricos dos últimos 5 anos da instituição, calculou quanto que o servidor contribuía naquele momento e o quanto que ele gastava. Então, nós detectamos que todas as faixas etárias de todos os planos, seja servidor estadual, servidor municipal, servidor da Câmara de Vereadores, dependentes, titulares, todos eles davam um resultado negativo. E isso era responsável pelo déficit econômico da instituição todos os anos. Esse problema do IPES ele não é de agora. Ano passado, o governador Belivaldo teve que injetar 50 milhões de reais extra-orçamentário. Então, o IPES tinha um orçamento. No final do ano, teve que ser injetado 50 milhões. O ano anterior, mais 30 milhões. Então, o déficit do IPES ele é histórico, né? Então, baseado nesse estudo do cientista atuarial, nós chegamos à necessidade desse reajuste, que passou de 4% do salário para 6% do salário do servidor titular. E os dependentes, ele tem uma tabela que varia por faixa etária, iniciando em 2,5% de 0 a 18 anos e encerrando em 4% quando se tem mais de 60 anos de idade. Houve mudanças na entrada de pessoas no plano de saúde? Parece que tiveram algumas alterações. É apenas a retirada de direito para introduzir neto, que não pode mais,
e a retirada da gratuidade, que era um outro ponto de distorção enorme. O IPES ele autorizava a cobrança de, no máximo, 5 pessoas por família. Então, o servidor titular ele colocava o cônjuge e mais 3 filhos, Certo. totalizando 5. E depois do quinto, ele podia botar quem quisesse, e esses outros dependentes extra não pagavam um centavo, eram gratuitos. Então, nós tínhamos lá famílias com 15 pessoas, 16 pessoas, pagando por apenas 5. Porque o titular ele pode colocar o cônjuge, se ele tiver 5 filhos, colocaria os 5 filhos. Certo. Se ele tiver desses 5 filhos mais 10 netos, colocaria os 10 netos, todos como dependentes, só que só pagava por 5. Aí é complicado. Aí essa gratuidade também foi retirada. Tô entendendo. Eu participo, para o senhor ter noção, o plano de saúde de meu pai é corporativo, é do Banco do Nordeste, e lá é um excelente plano, também como o IPS, e lá passou de uma certa idade, o da gente tem que ser pago por fora, o dos filhos. Eu incluí meu filho, tem que ser pago por fora. Eu botei minha esposa, porque eu gosto do plano, ela paga num boleto à parte por fora, e valores de mercado, viu? Não tem esses penduricalhos, não. E é plano de um órgão ou de um banco estatal. Sim. Né? E é preço de mercado. Logicamente que não é aquele preço cheio, né, de uma Unimed e tal, mas e para o que é ofertado vale a pena. Então, o que o IPES estava fazendo também é uma coisa assim, na minha opinião, que insustentável, né? Porque verdade. Saúde a gente sabe que é caro, né? Tem um preço. E cada vez mais caro, porque a ciência ela evolui, os tratamentos de câncer, os tratamentos oncológicos, tem remédio de R$100.000 um tratamento mensal. E o paciente ele usa 2 anos, 3 anos, 5 anos. E tem que seguir as normas da ANS, né? O que diz a ANS em termos de... Por analogia, sim, mas o IPES, ele, por ser um benefício ao servidor, ele não é um plano de saúde na concepção da palavra, não segue a normativa da ANS. Mas acontece que quando há uma judicialização, o juiz ele toma como base a legislação da ANS e autoriza. Então, é um outro problema crônico, que são as judicializações. Muitas vezes o IPES ele nega um determinado tratamento por não estar no rol de cobertura, mas judicializa, o juiz, mas na ANS tem, então pague e sequestre em conta. Certo. Como está a receita mensal? Quantos milhões é a receita mensal do IPES Saúde? E tem quantos beneficiários? Eu queria fazer uma pergunta em cima dessa questão dos beneficiários. A quantidade de beneficiários eu quero saber se depois do reajuste teve muita saída de beneficiários ou foi uma coisa equilibrada que não teve perda na base de pessoas e contribuições. Nós tivemos uma pequena perda, não mais do que 2%, 1,8%, então foi pouco. Uma variação mínima. Muitos também eram aqueles dependentes gratuitos que iriam ter que pagar por todos, então alguns, quase 780 mais ou menos, foram diagnosticados como dessa classe, dessa faixa, né? Mas com a nova lei nós passamos a arrecadar algo em torno de 44 milhões de reais e uma despesa que está girando aí entre 42 e 43 milhões, então está tendo uma sobrinha que nós estamos tentando acumular para começar a negociar o passivo. A abertura do IPES, em anos atrás, essa política de abertura para celebrar convênios e contratos com prefeituras, para atender servidores públicos municipais, ela produziu um resultado vantajoso atualmente em termos de receita e de melhoria no IPES, ou foi algo que inchou e tornou desvantajoso? Então, no início, na concepção da ideia, que foi em 2019, né? Então, nós já vamos falando aí para 23, são 4 anos, né? Isso. Esse plano, ele dava um certo resultado. Só que de 19 a 23, ele não houve reajuste. Certo. Então, no momento do cálculo atuarial, todos esses convênios com municípios, eles estavam sendo deficitários. E agora, com este reajuste da tabela, eles passaram a ter um resultado positivo também. Então, hoje é algo saudável para a instituição.
para as pessoas que estão nos assistindo, que de repente são servidores e não fazem parte do IPE Saúde, preferem a opção de um plano privado. O IPE Saúde ainda é vantajoso para o servidor? Por que seria? E quais são os benefícios principais assim que o servidor vai ter? É extremamente vantajoso para o servidor. O principal benefício é o preço. Ele é comparado aos planos de saúde de mercado, menos da metade do valor, em linhas gerais. Ele tem hoje a maior rede assistencial do Estado. Nós temos grandes planos aqui do Estado que não têm direito a ser atendido no São Lucas, por exemplo. A nossa urgência pediátrica é dentro do São Lucas. O IPS ele tem todos os hospitais do Estado credenciados. Então, aqui eu cito nominalmente. Primavera, São Lucas, Renascença, Decos, Cirurgia, Santa Isabel, São José, todos os hospitais do Estado de Sergipe, eles têm contrato com o IPS Saúde. Inclusive os do interior, alguns, Lagarto, Nossa Senhora Conceição, Itabaiana, Maternidade São José, também têm contrato com o IPS Saúde. Além do atendimento médico, nós temos também o atendimento odontológico. Nós temos um centro odontológico que funciona até às 19 horas, com atendimento inclusive de urgência, e o servidor ele tem mais este benefício. Certo. Quando você assumiu em janeiro o IPS Saúde, qual foi o objetivo que você fixou lá à frente, o foco? E como tem sido a entrega dos primeiros resultados? Eu quero saber planejamento final e como tem sido essa construção, esses encaminhamentos. O principal objetivo era solucionar o financiamento do plano, equacionar e estancar a sangria. Levamos ainda 7 meses para preparar esse estudo, apresentar e votar na Assembleia. Então, o primeiro semestre ainda houve um acúmulo de prejuízo dessa ordem de 13 milhões, 14 milhões por mês. Tarefa cumprida, em julho lei aprovada, em agosto equilíbrio financeiro da instituição. Esse foi o primeiro objetivo. E o segundo objetivo, melhorar a qualidade dos serviços, isso está em tramitação. Nós já temos alguns benefícios evidentes na quantidade de consultas marcadas, na quantidade de cirurgias realizadas. Muito há por fazer ainda, mas visto ao cenário que nós herdamos em janeiro para o que está agora, tem melhorado também. E por último, que ainda não foi feito, eu não consigo dizer que nesses 3 anos de gestão do governador Fábio será possível sanear esse déficit, esse passivo de 200 milhões de reais, mas que pelo menos nós tracemos um plano de pagamento parcelado para que essa situação se regularize, dando previsibilidade aos prestadores. Olha, eu não vou receber agora, mas eu já tenho uma perspectiva de receber esses valores. Uma dúvida, né? O IPS Saúde ele pertence aos seus associados, né? E aquele dinheiro que é arrecadado, ele não visa o lucro, ele é reinvestido dentro dos próprios fins do sistema, né? Ele se autorregula, né? Ele se autossustenta. A gente sabe que ainda não tem um ambiente de folga, de caixa, mas já vem começando a pagar as contas já de uma forma previsível. Como tem sido a transparência na aplicação desses recursos? Vocês têm feito de que forma para que as pessoas, os usuários, tenham noção de entrada e saída? Como é que as pessoas têm acesso a isso aí? O IPS, ele, por ser um órgão público, ele faz parte do portal da transparência. Todos os dados de contratos, valores, credenciamentos, eles são publicados no site do IPS, no portal ipsaude.se.gov.br. Além disso, nós temos uma reunião mensal do Conselho Deliberativo. Essas atas de tudo que é discutido e dos números apresentados, elas também são publicadas no portal do IPS Saúde. E, por fim, o IPS Saúde ele recebe a auditoria do Tribunal de Contas do Estado. Então, todas essas contas, no final do governo, elas são apresentadas ao tribunal para auditoria e aprovação ou reprovação das contas. A instituição IPS Saúde,
Você já falou da questão das pessoas, o benefício para os beneficiários. O IPES ainda continua sendo atrativo financeiramente, profissionalmente, para os profissionais de saúde, clínicas e hospitais? Vou dizer que o que tem de pedidos de credenciamentos médicos atualmente no IPES Saúde é algo inimaginável, porque existem algumas operadoras do Estado que já estão passando por uma dificuldade de pagamento aos profissionais, e esses profissionais já estão buscando uma alternativa, e neste momento, com esta gestão do governo e essa determinação forte de solucionar o problema do IPES, o IPES já está sendo visto com outros olhos pelos próprios profissionais. Falei há pouco, somente este ano nós já contratamos para o nosso centro de especialidade quase 50 novos médicos. Existem especialidades que têm uma carência no Estado, isso é um diagnóstico de todos os planos de saúde, até mesmo particular. Então, neuropediatra é difícil, reumatologista também é difícil, mas, de uma maneira geral, o IPES Saúde ele está bem servido. Existe, inclusive, em algumas especialidades, como clínica geral, cirurgia geral, ortopedia, nós já somos autossuficientes e não precisamos de contrato com clínicas externas. Todo o serviço é prestado nas nossas unidades. Certo. Reformar, ampliar e modernizar a parte de perícias médicas. Para as pessoas terem noção, isso aí favorece em quê? Né? O que é que há de melhoria para o serviço? Investir na questão de perícia. Além de ter melhoria para o serviço, existe uma melhoria no financeiro da instituição. Hoje as perícias médicas, principalmente nas cirurgias que envolvem o uso de órteses e próteses e materiais especiais, as famosas OPMS, elas têm uma despesa muito elevada com estes itens. Com a perícia, o médico auditor ele tem a oportunidade de dialogar com o colega que está solicitando, de estabelecer uma regra, de pesquisar preços, de escolher, de retirar os excessos de solicitações que existem. Então, por exemplo, quando nós chegamos, eu determinei que todo o serviço de ortopedia ele fosse verticalizado, ele fosse retirado do externo e fosse totalmente incluído no nosso sistema, no nosso centro de especialidades, para ter aquilo ali mais na mão. Certo. E nós detectamos uma economia de 70% no gasto com esses materiais. Então, nós saímos de um gasto de cirurgias ortopédicas de 4 milhões para pouco mais de 2 milhões de reais mês, somente por conta da perícia médica. Mas se não tiver controle, realmente é complicado, né? É isso aí. Tem que ter. O freio e o contrapeso, né? E eu tive pesquisando, existe o programa IPES Saúde Até Você. Como é que funciona? Como tem sido a importância dele? Nós, através das nossas diretorias, no organograma do IPES, nós temos 4 diretorias, né? E temos a diretoria de relacionamento com o beneficiário, que é uma ponte direta do servidor com o IPES Saúde. E nós temos a diretoria de promoção à saúde, que faz eventos, chamando atenção para o cuidado com a sua saúde, com a alimentação, com prática de atividade física, como prevenção de doença. Essas duas diretorias têm trabalhado de forma interligada. Alguns serviços eles foram inaugurados durante essa gestão também. O IPES Saúde Até Você é um deles, onde nós aproximamos a instituição dos servidores. Nós levamos os serviços que existem na nossa unidade para as secretarias de órgãos do governo e para as nossas unidades no interior. Então, uma vez por mês, ou às vezes a cada 15 dias, existe um cronograma. Nós levamos uma equipe, onde lá dentro da secretaria é possível fazer adesão, emissão de boleto, vacinas, aferição de pressão arterial, de glicemia. Então, é uma forma do IPES mostrar que ele está ali presente, que ele está preocupado com o seu servidor, levando serviços até os órgãos do Estado. Daí o nome IPES Saúde Até Você.
Na sua gestão à frente do IPES, o que é que você destaca em termos de relacionamento com os hospitais filantrópicos, as Santas Casas, etc.? Como é que tem sido essa política de relacionamento com essas instituições? Que prestam um grande serviço. Isso. Os hospitais filantrópicos hoje são imprescindíveis para o IPES Saúde, porque, assim como o IPES Saúde, eles não visam lucro, né? Então conseguem trabalhar com a margem de preço menor e equilibra esse custo assistencial que o IPES tem com outros hospitais da rede privada. Então, notadamente, o Hospital Cirurgia, o Santa Isabel e o São José têm sido grandes parceiros da nossa autarquia. Como tem sido a política de valorização do IPES em relação aos seus servidores efetivos, seus servidores de carreira? Como é que tem sido essa relação? Os pleitos estão sendo atendidos? Vocês visualizam algumas situações futuras com a folga de caixa? Como tem sido isso aí? Então, o IPES ele é um braço, é uma autarquia indireta, é um braço do Estado. A política de valorização do servidor é a mesma política de valorização do servidor estadual como um todo. Não existe valorização específica para o IPES Saúde, falando exclusivamente na questão monetária. Mas o IPES tem investido, sim, na qualidade de serviço, na qualidade de vida do seu servidor. Nós temos também projetos de visitar as unidades de trabalho, levando ginástica laboral, levando palestras, avaliações com psicólogo, ouvido, temos um canal de oitiva, que é a nossa ouvidoria lá, para que os servidores e colaboradores possam manifestar as suas sugestões, as suas insatisfações. Então, existe uma proximidade muito grande da gestão com o seu servidor e, na medida do possível, temos tentado melhorar a condição de trabalho para eles. A sua gestão vai ter a necessidade de abrir concurso? Há essa necessidade? Vocês têm planejamento nesse sentido ou, por enquanto, não ainda? Existe um planejamento, inclusive em consonância com o Ministério Público, né, de que nós façamos um estudo para uma abertura do concurso. Estamos levantando quantitativo de vagas, salários. Isso tem que ser dividido com a Secretaria de Administração e sancionado pelo governador do Estado. Mas é possível, sim, que ainda nessa gestão nós possamos realizar um concurso público para o IPES. Eu andei pesquisando e eu fiquei com uma dúvida. Houve alguma mudança no sentido de limitação de consultas ou seria apenas um controle para... Como é que está essa questão? Houve alguma limitação de números de consultas para profissionais? Como é que está essa coisa no IPES, esse controle? Isso foi algo que deu muito barulho também na época da aprovação da lei, que o IPES estava limitando consultas. Mas não é bem assim. Nós estabelecemos vamos chamar de franquia, um limite de procedimentos e atendimentos que podem ser realizados sem que o servidor tenha que pagar a coparticipação por isso. Você pode observar, Flavão, que muitos planos de saúde eles já têm coparticipação desde o início. Qualquer consulta que o meu tem. Que o paciente ele vai utilizar já morre ali em 20%, em 30% na primeira. O IPES ele não quer cobrar coparticipação do servidor, mas nós observamos que determinados servidores abusam na utilização do plano. Vou dar um exemplo. Vai lá fazer um exame de sangue, nem sequer pega o resultado e com 3 meses vai repetir os mesmos exames novamente. Ou então, ele é o titular, empresta a carteirinha, outra pessoa vai lá e usa o carteiro para fazer exames. Então, o fator moderador, que é o termo que tem na lei, é uma franquia onde, olha, servidor, você pode utilizar até esse limite aqui gratuitamente. Se ultrapassar aqui, você vai pagar uma coparticipação de 20% do valor. Mas ele pode usar quantas vezes ele queira. O IPES está sendo ainda muito bom. Por exemplo, por exemplo, para consultas, são 12 consultas no ano. É o equivalente a dizer, olha, você pode ir no médico todo mês uma vez.
Se você for a 13ª vez, aí você vai pagar 20% ali do valor da consulta. E isso não incorpora aqueles servidores que têm patologias e doenças crônicas. Isso. Então, nós temos lá conforme relatório médico, o né? diabético, que tem que estar indo ao endocrinologista toda vez, Isso. ajustar a dose de remédio para controlar a glicemia, levar um exame. Então, esses daí não entram no fator moderador. Essa é uma regra geral e, como toda regra, tem as suas exceções. E o IPES tem aquela política de reembolso caso não tenha uma especialidade que não esteja credenciada naquele momento, ou o paciente é do interior e para ele é mais conveniente ele ser atendido por um profissional do interior e naquela cidade não tem profissional atendido pelo IPES. Como é que tem sido isso? Então, esse reembolso ele é avaliado individualmente, caso a caso, pela Diretoria de Assistência à Saúde, mas de maneira geral, para quando o IPES não oferece o especialista, o reembolso ele é feito de maneira integral mediante a apresentação da despesa. Tem sido assim na maioria dos planos mesmo, é dessa forma. Agora, provando a necessidade, né? A sua gestão, o senhor já falou que vem dando atenção às unidades do interior. Quais foram as unidades que... Estância teve uma inauguração recente, né? Você disse que tem alguns planejamentos. Quais são os planejamentos? Vocês querem reestruturar toda a melhoria do atendimento físico? Como é que tem sido esse planejamento? Quais são os próximos passos? Então, este ano, 2023, nós entregamos a unidade de Simão Dias, que o antigo gestor George e o governador Belivaldo já tinham praticamente concluído a parte da obra. Nós concluímos a parte de equipamento e algum término de acabamento da obra e entregamos Simão Dias. Recentemente inauguramos uma nova sede em Estância, ali naquele espaço Guanabara, no centro da cidade. Itabaiana também vai receber uma unidade 3 vezes o tamanho que tem atualmente. Muito provavelmente já agora em janeiro inauguraremos Itabaiana para 2024. E aqui em Aracaju nós teremos o nosso centro próprio de terapias do autismo, que também será um ganho muito grande. Nós temos um apelo muito grande por tratamentos de fono, terapia ocupacional, neuropediatra. E então, tem poucos profissionais nessa área. O IPES, ele, a partir de talvez março, abril, nós teremos o nosso centro próprio de terapias do autismo, que funcionará ali no Salgado Filho. Nós divulgaremos em breve. Ótimo. Parabéns. Fora isso, existe o planejamento para Lagarto, que também temos uma sede que está muito apertadinha, uma casa que já está precisando de reforma, então é possível que nós saiamos de lá. Estamos em tratativas com o shopping, que está para ser inaugurado, então provavelmente o IPES vai ao shopping. E recentemente o Sergipe aqui, o governador autorizou a reabertura do IPES Saúde de Glória, o IPES Saúde do Sertão. Então são várias ações levando o IPES para mais próximo do servidor, principalmente no interior de Sergipe. Dr. Cláudio Mitidieri, ser primo do governador ajuda o senhor ou é algo que lhe exige mais lhe exige mais habilidade? Veja, eu sou muito grato ao governador Fábio por me dar essa oportunidade. Eu acho que, de certa forma, me traz mais exposição e uma dificuldade maior, porque até pelo sobrenome eu passo a ser vitrine e tenho uma responsabilidade grande de não comprometer o trabalho do governador com os meus atos e ações. Então eu tenho procurado dar uma cara de gestão ética, uma cara de gestão austera, levando serviço, levando melhorias na qualidade do atendimento, respondendo de maneira firme, clara e transparente a todo questionamento que vem. E é isso, vamos trabalhando, as críticas elas são naturais e a mim cabe responder com entregas, responder com ações, com melhoria dos serviços, e isso vai passar. Doutor Cláudio, queria parabenizar pelo seu trabalho à frente do IPES. Nós vamos entrar agora na parte final, né? Já estamos perto de encerrar. Na parte mais quente, na parte política. Na parte que vocês que estão aí acompanhando estão querendo saber. Vamos falar um pouco sobre a política de Buquim, né? Em linhas gerais. Seu tio, o empresário Jorge Mitidieri, pessoa a qual tenho grande estima, grande gerador de emprego do município de Buquim,
vem se apresentando como um possível pré-candidato a prefeito da cidade. Você faz gosto nesse projeto do seu tio? Como você tem acompanhado essa caminhada? O que é que você acha da pré-candidatura dele e o que você acha que Buquim poderia ganhar com Jorge Mitidieri à frente da prefeitura local? Veja, Jorge, ele é um empresário que dispensa comentários pelas suas realizações. É um empresário que consegue pegar uma representação do menor estado de Sergipe e levar em evidência no país. A revendedora de Buquim, ele é o primeiro colocado em comparação com todas as revendas do Brasil. É o que chama o Leão de Ouro. Isso mesmo. Então, de 3 prêmios, as 2 revendas de Sergipe estão entre os 3 primeiros colocados, em primeiro e em terceiro. Então, é um cara empreendedor, é dono de escola, é dono de revenda, é um grande pecuarista e tem uma visão desbravadora, uma visão para frente, que muitas ideias e de realizações. Eu acho que Buquim precisa de um político, de um prefeito que tenha essas ideias de trazer novidades, de trazer empreendedorismo, de trazer emprego, para voltar aos tempos áureos que nós já tivemos um dia. No meu tempo eu lembro da festa da laranja, da pujança do comércio de laranja e aquelas casas todas enfeitadas de laranja, o desfile, as atrações musicais, a quantidade de turistas que vinham, aquelas barraquinhas ali na praça da Hermes Fontes, ali na frente da casa de meu avô. Então, Buquim ele está declinando ano a ano e precisa de alternativas. Não se pode pensar em Buquim apenas na citricultura. E acredito que Jorge ele vem com muitas ideias e muita disposição, porque pessoalmente é um cara hoje realizado, não almeja mais nada em questão de patrimônio pessoal, de crescimento. Ele vem com a contribuição de um filho da cidade poder prestar um relevante serviço à comunidade e levar o nome da nossa família, o Mitidieri, que nunca ocupou um cargo público no município de Buquim. Vejo com bons olhos, é um trabalho de construção, ainda tentamos uma saída de entendimento, de coesão, mas caso não seja possível, teremos 2 grupos distintos, encaixados e ajustados e alinhados com o projeto maior do governador Fábio, mas que, assim como em outros municípios, pode haver uma disputa interna ali, que é natural, é salutar, é da democracia. Eu vejo, aí é uma avaliação pessoal, não falo por Jorge, não falo por Fábio, mas vejo como muito difícil minimizar rivalidades históricas dentro do município de Buquim e colocar todo mundo apoiando um candidato para abrandar e acalmar as bases. Eu não sou muito otimista com esta visão, mas sou um torcedor para que isso dê certo. Espero que o governador Fábio tenha a habilidade, tenha a inteligência de conduzir esse processo da melhor forma para que não haja respingo no projeto maior, que é o do governo do Estado. Então, o senhor fala que torce, mas acha difícil uma possível união entre os agrupamentos tradicionais, né, que era Barbosa, Trindade e outras famílias, junto com o Mitidieri, e o agrupamento fonsequista e heraldista. Você acha muito difícil conciliar essas rivalidades. Mas, nas últimas movimentações, você vem notando que pode acontecer isso aí, ou você está vendo muito distante mesmo? Assim? Como é que você está vendo isso? Não, eu não tenho acompanhado de perto essa política municipal. Eu falo assim, aí volto a enfatizar, isso é uma opinião pessoal, é de um observador, de quem viveu isso desde a época de Pedro Barbosa. E a questão não é só o acordo entre os líderes. Tem um ditado que diz, falta combinar com os russos, né? Então, a população, a base fonsequista, a base dos Trindade, a base dos Barbosa, para caminharem juntos em nome de um projeto do município, existe uma necessidade de desprendimento muito grande, que eu torço, que o governador Fábio, que o Heraldo, que o Jorge, Luiz, Venâncio, que eles consigam chegar a um entendimento
que é muito menos traumático e muito melhor para um projeto maior, que é do governo. Mas, no meu íntimo, uma avaliação pessoal, eu acho muito difícil que isso aconteça. Agora, houve essa centralidade para apoiar o Fábio Mitidieri. Inclusive, o Fábio Mitidieri era um deputado bastante presente no grupo que fazia oposição ao Heraldo. Sim. Já o Jorge, ele fez oposição, mas era uma forma mais tranquila. Seu tio Jorge já foi candidato a vice de Luiz Fonseca, já teve no palanque com o Pedro Barbosa. Ele sempre foi uma figura de trânsito fácil nas Sim. duas esferas. Eu pensava que quando ele botasse o nome dele, ele encontraria mais facilidade para ser candidato do que até mesmo houve aquela centralidade para o Fábio. Eu pensava que o nome de Jorge para prefeito, devido ao fato dele estar sempre em Buquim, ter acesso aos dois grupos, ter já participado dos dois grupos, já fosse uma coisa mais pacificada. Sim. Em relação aos apoios. Eu pensava que nesse momento já estariam os dois apoios, os dois grupos em apoio, em consenso. Você acha que isso aí ainda seria apenas um burburinho, isso aí pode ainda afunilar e Fábio conseguir, você ainda torce por isso? Torço, tenho muita esperança de que isso aconteça. Jorge seria talvez o melhor nome para que isso acontecesse, porque ele vem como uma terceira via, o Mitidieri, não é um Fonseca, não é um Barbosa, é um nome que poderia agregar a todos. Agora precisa de uma discussão muito grande para trabalhar as bases, para que o vereador, a liderança do povoado, eles entendam esse processo. Como entenderam lá de Fábio. E busquem um apoio uníssono a uma candidatura. Certo. É esse o ponto. Mas tenho muita esperança que isso aconteça. As conversas têm evoluído, existem encontros, vez ou outra tem uma fofoquinha, aí aqueles grupos de WhatsApp lá começam a postar e tem que romper isso e aquilo. Mas acho que no momento certo o governador Fábio vai chamar todo mundo, vai mostrar qual é o melhor projeto e torço para que a gente chegue ao entendimento. Doutor Cláudio, você falou na pujança, no desenvolvimento econômico de Buquim, do passado, que vem perdendo há várias décadas esse desenvolvimento. Hoje nós temos um governador com ligações familiares, vamos dizer, é um filho da terra, porque você é filho de Luiz Mitidieri, para mim é filho da terra, com vontade, com garra para trabalhar, não somente por Sergipe, mas por Buquim. Você acha que Fábio vai conseguir ainda fazer muito por Buquim? Está faltando projetos para chegarem à mesa dele para melhorar isso aí? Ou é a questão de tempo, que ainda está pouco? O que é que você vislumbra para um Buquim assim, em termos de desenvolvimento, com essa grande oportunidade de Fábio aí? Eu tenho certeza, Flavão, que Fábio vai ter um olhar, na verdade ele tem um olhar muito especial para a nossa cidade. Veja que logo após a eleição, a festa da vitória ele poderia fazer em qualquer lugar, mas ele levou para Buquim. Ele já fez um primeiro evento para poder levar o Sergipe aqui, em Buquim. Já teve aquela situação da fábrica de tratores, eu não sei como é que anda essa situação agora. Pode vir outras fábricas que ele tem tentado levar para lá para estimular o emprego, a renda, melhorar a qualidade de vida da população. E vejo com muito bons olhos. Acho que o governador Fábio vai fazer muito ainda por nossa cidade. Você falou com bastante carinho, com bastante afetuosidade, a antiga Festa da Laranja, que não vem sendo realizada. Você é daqueles boquinenses que tem saudade da Festa da Laranja, desejaria que ela voltasse, né? E você acha que o prefeito Heraldo deveria buscar o governador para ajudar, para ver se volta com a Festa da Laranja? O que é que você acha da volta da Festa da Laranja? Seria uma boa iniciativa? Eu acho que a cara de Buquim é a laranja, é a Festa da Laranja, muito mais do que micareta. Eu, por exemplo, se fosse para optar, eu optaria muito mais por investir na Festa da Laranja do que fazer um micareta, se eu não pudesse fazer os dois. Mas isso não é uma crítica ao prefeito Heraldo, é uma questão de gestão. Cada prefeito tem a sua filosofia. Ele tem a sua filosofia, entende o que é melhor para a cidade. Mas eu, como guardo boas memórias da época da Festa da Laranja, da minha adolescência, e toda aquela paquerinha, as menininhas, as festinhas, e é uma fase boa da minha vida
e que eu gostaria de ver a perpetuação dessa importante tradição da nossa cidade. Doutor Cláudio, já estamos praticamente encerrando o programa. Eu queria tirar uma dúvida que as pessoas estão comentando. Recentemente, eu vi o senhor nas redes sociais do nosso amigo, deputado estadual Samuel Carvalho, o qual quero até convidar para trazê-lo aqui para o programa, gosto muito dele. Samuel é pré-candidato a prefeito de Nossa Senhora do Socorro. Recentemente, eu vi o senhor participando de um ato político dele lá, a inauguração de um grande gabinete dele de atenção às pessoas. E aí setores da imprensa vêm comentando a possibilidade do senhor vir a ser, possivelmente, pré-candidato a deputado federal em 2026. Uma vez que Fábio Mitidieri não é mais. E o senhor é um dos poucos da família que não está inelegível, que poderia ser candidato. Primeira-dama não pode, a irmã pode somente se for para a reeleição de deputada, ela não pode ser deputada federal, mesmo que ela queira. Ela só pode manter o que ela já tem, que é a deputada estadual. E o senhor, por ser primo, pode disputar tranquilamente. O senhor está realmente pensando em disputar a vaga de deputado federal? Seria estadual, caso Maísa não quisesse ou ocorresse alguma coisa? Ou o senhor não pensa em política? O senhor no início disse que, quem sabe, a mosca azul da política não picasse. O senhor se projeta como um eventual pré-candidato a deputado federal? Como tem sido essa sua avaliação? Não, Flávio, eu acho que é muito cedo para isso. Na verdade, eu tenho uma missão árdua no IPES, estou focado hoje em resolver esse problema, em melhorar o atendimento dos servidores, diminuir o número de críticas. Obviamente, o IPES ele é um órgão político, nós recebemos e conversamos com lideranças, com deputados, com prefeitos a todo momento, e essas caminhadas, elas são convites de amigos para prestigiar e visitar, assim como eu vou a Socorro, tive recentemente em Salgado, com Ivan do ônibus, uma pessoa fantástica, já fui a Santa Luzia, conversar com Adalto do Amor, um processo de construção, não digo vou ser candidato a isso, aquilo, porque nós estamos ainda chegando na eleição de prefeito, de vereador, federal e estadual daqui ainda mais 3 anos, é muito cedo para que isso seja posto em discussão agora, mas não vou dizer a você que não tenho interesse por política, que eu gosto desse... Eu vim de uma família política, eu acompanho o tio Luiz desde 1986, a primeira campanha para deputado estadual, eu ainda voto em cédula, tinha aqueles pontilhados lá que eu ficava ensinando na casa de minha avó, como era que tracejava, para quem não sabia desenhar o número 15111, PMDB. Então eu vivi e vivo isso a todo momento, a cada campanha, eu estou lá empenhando, estou participando dos comícios, das carreatas e plotando carro, então isso está no sangue da família, não digo que não me candidaterei a nada, mas não passa na minha cabeça neste momento. Mas deseja. Não planeja ser candidato, mas deseja. Tem um desejo. Não sei, depende muito da conjuntura. Vamos ver como é que vai chegar lá daqui 3 anos. Eleição municipal, prefeituras, a própria popularidade do governo, que está excelente. O Fábio tem dado um ritmo na campanha que poucos assessores conseguem acompanhar. O homem é uma fera, acorda 5 horas da manhã, vai dormir 2 horas da manhã do outro dia, daqui a pouco está de pé de novo e todo mundo atrás acompanhando. É vídeo, é Instagram, é viagem, vai e volta. Então, depende muito. Política, não sei quem dizia, é igual a nuvem. Você olha, está de um jeito, daqui a pouco já está de outro. Então, depende muito do que vai acontecer lá para frente. Não vou cravar data, não vou cravar 2026. Cláudio Mitidieri deseja um dia, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Cláudio Mitidieri deseja um dia disputar algum cargo político? Pode ser. Pode ser. Pronto. Ele não afirma não, ele sai pela tangente. Doutor Cláudio, eu queria lhe agradecer pela sua participação em nosso programa, em nosso podcast, dizer que o espaço está sempre aberto para você, não somente divulgar, vir da entrevista, mas o nosso site também, quando sua assessoria quiser mandar as matérias, a atuação de vocês, fiquem à vontade para mandar os releases para a gente divulgar. É um buquinense, considero um buquinense, né? Sua mãe
foi a filha que mais... Minha mãe foi Rainha da Laranja. Foi Rainha da Laranja, conviveu lá no município. O pessoal mais velho fala muito dela, Dona Sônia e Dona Doutor Luiz. Sônia, exatamente. E seu pai também tem uma história na cidade. Nosso espaço está à disposição. Eu gostaria de lhe agradecer pela sua gentileza. Você desse o seu boa noite final, os agradecimentos. E fica à vontade para fazer aí. E depois a gente faz o encerramento final e agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Não, Flavão, só agradecer o seu convite, sua gentileza. É importante para quem é um gestor público ter espaços de fala e tempo para explicar todas as ações, as entregas e tudo que vem sendo realizado. E agradecer mais uma vez o tempo dedicado, a paciência dos nossos internautas, né, que estão acompanhando essa entrevista. Espero que tenha sido elucidadora, que tenha trazido luz a muitas sombras que pairavam por aí. Doutor Cláudio, quero agradecer mais uma vez. Agradecer a você que está do outro lado aí, né, internauta nos acompanhando. E peço que você se inscreva em nosso canal que você está assistindo agora, o FF Notícias TV. Se inscreva, curta, compartilhe. Nos ajuda a fortalecer esse projeto, porque cada inscrição, cada curtida, cada interação sua é muito importante. Nós estamos iniciando esse novo canal, precisamos fortalecê-lo. E eu quero agradecer ao senhor pela brilhante entrevista, um grande profissional, tem feito uma gestão tranquila, mas bastante moderna, bastante corajosa de mexer nas estruturas do IPE Saúde. E pelo apresentado aqui, não tenho dúvidas que, quando sair, eu não sei quando, vai deixar um IPES melhor do que o que encontrou. Não por incompetência dos outros gestores, mas cada um entra dando a sua contribuição. E eu quero agradecer a equipe técnica aqui do Estúdio WG, a todos vocês que estão nos acompanhando. E na próxima semana teremos mais um FF Politicast, se Deus quiser, e Ele há de querer.